Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, telespectadores que nos acompanham através das redes sociais. A partir de hoje, damos início a mais uma temporada do programa Prova dos 9. Com mais de 3 décadas de história na antena da Rádio Condestável, o formato regressa com um painel renovado para analisar a atualidade do concelho e também da região. Assim, por parte do Partido Socialista, vamos contar com a participação de Samuel Xavier. O Partido Chega faz-se representar pelo Marco Santos, enquanto o PSD mantém o já veterano destas lidas, o deputado João Carlos Almeida. De referir que a representatividade no programa é feita com base no desenho da Assembleia Municipal de Sertã, saída das eleições autárquicas de setembro último. E o primeiro tema que vamos aqui debater neste programa tem a ver com a situação que se tem assistido nos últimos tempos. No passado recente aconteceram alguns encerramentos temporários do Serviço de Atendimento Permanente do Centro de Saúde da Sertã. Nas últimas semanas e coincidindo com as festividades natalícias, este serviço voltou a estar encerrado. Começando então já por percebermos também qual, digamos que, a visão que o Partido Socialista e, neste caso, do Samuel Xavier. Samuel, boa tarde, bem-vindo a este espaço. Este é um problema que nos tem afetado nos últimos anos e agora com maior regularidade. Então, em primeiro lugar, quero cumprimentar a Rádio Condestável, agradecer o amável convite que me dirigiram para pertencer a este painel, cumprimentar os meus colegas de painel, o João Carlos Almeida e o Marco Santos, e espero que possamos discutir aqui muitos assuntos para melhorar o nosso concelho e que certamente iremos concordar, iremos discordar, mas que espero que seja um debate vivo, um debate aceso e, sobretudo, um debate informativo. Quero começar também com uma nota introdutória, depois destes agradecimentos, de mandar um cumprimento muito, muito especial ao Vítor Cavalheiro. O Vítor Cavalheiro é uma pessoa por quem eu tenho uma amizade, uma grande admiração e respeito, e é a pessoa a quem eu sucedo neste programa. Espero conseguir, como ele fez e bem, representar aqui uma boa imagem do Concelho da Sertã, e, portanto, eu quero aproveitar este espaço para o cumprimentar e por lhe agradecer o grande serviço que ele prestou ao Concelho numa longa experiência e que continua a prestar. É uma pessoa por quem eu acho que todos partilhamos um grande respeito, e quero cumprimentá-lo aqui. E segundo, nós estamos aqui porque houve uma renovação, uma recomposição dos órgãos autárquicos que aconteceu nestas últimas eleições. Uma eleição que foi disputada, mas que o Partido Socialista conseguiu vencer. Houve esta recomposição e, de facto, eu queria também saudar toda a gente que foi eleita para este novo mandato, e é, de facto, com grande alegria que eu participo agora neste programa, também fruto dessa recomposição. E como o Luís disse bem, eu estou aqui por parte do PS, que é onde eu estou eleito na Assembleia Municipal, não obstante neste programa, eu dar a minha opinião pessoal, que me vincula a mim e a mim só, mas que não nego as minhas crenças e as minhas ideias, mas que terei esse papel também de independente, de falar por mim, de pensar pela minha cabeça. Indo agora ao tema que o Luís nos trouxe aqui e que, de facto, é um tema muito, muito sensível. Este tema da saúde, resumindo por poucas palavras, é a falência do Estado. Portanto, a situação atual que nós vivemos da saúde é uma falência total do Estado. Porque aquilo que nós vemos que seria uma preocupação do interior, e que isto, neste momento, é uma questão nacional. É uma questão nacional, transversal, que atinge centros de saúde de pequena dimensão, hospitais de grande dimensão, regiões com muitos recursos financeiros, regiões com poucos recursos financeiros, e, de facto, é uma questão nacional. E, como diria um grande jornalista na altura da Segunda Guerra Mundial, para todas as questões complexas existem respostas simples, rápidas e erradas. Portanto, não existem respostas rápidas, certas, para questões complexas. E, de facto, esta questão complexa impõe muitos desafios. O primeiro desafio que eu identifico é a falta de consensos políticos.
portanto, as várias forças políticas, é normal que tenham as suas divergências, mas a verdade é que nós não conseguimos, quer seja, neste caso, é uma competência do Governo, em seio da Assembleia da República, ter o mínimo de consenso. E eu aqui atribuo culpa a todos os partidos, inclusive o meu. Portanto, eu aqui atribuo culpas a todos os interlocutores, a falta de consenso político. E, de facto, a nível local, trazendo a questão aqui para o nível local, que é que nos interessa, atribui-se, e eu percebo porque, muita responsabilidade, muita pressão aos órgãos autárquicos, sobretudo ao Presidente da Câmara. E é normal que as pessoas façam isto. É normal porquê? Porque as pessoas sabem quem é o Presidente da Câmara, conseguem apanhá-lo na rua, conseguem abordá-lo pelas redes sociais, por comunicações que façam ao município, e não conseguem fazer isso com o LS, com o Ministro da Saúde, com o Primeiro-Ministro, por aí fora. Nem nós, quanto mais o cidadão comum. A questão, e o Presidente já falou disto, e eu concordo em absoluto com ele, é necessário que nós consigamos definir, efetivamente, quem são os responsáveis e quem é que é responsável pelo quê. Portanto, neste caso, ao Governo compete elaborar uma estratégia e um consenso para a saúde e poder negociá-lo. Compete ao Governo dirigir esse processo. Depois compete aos partidos da oposição colaborarem com o Governo. E nessa colaboração conseguirem dar as suas ideias, dar as suas divergências, é normal que elas existam, mas que haja um consenso, haja uma iniciativa, haja qualquer coisa que saia dali. A questão da ULS é uma questão muito, muito sensível, porque isto já foi noticiado. A ULS todas as ULS, portanto, os dirigentes da ULS são pessoas nomeadas pelo Governo. E essas nomeações foram, algumas delas, incluindo a nossa de Castelo Branco, muito polémicas e não são consensuais. Ora, essa nomeação polémica depois também não ajuda nada ao processo de negociação. E isto aqui eu não estou a atribuir a culpa ao partido que está neste momento ao Governo. É uma questão que é sistémica. Seja qual for o partido que esteja no Governo, acho que é uma situação que deve mudar. Portanto, essa questão das ULS. Depois, falando da saúde e começando aqui da questão dos médicos. Perdão. Samuel, se calhar vamos passar. Vamos também, gostava também exatamente, ficávamos nesta área abrangente para já, chegámos até ao ULS, e também gostaria também de ouvir a opinião do João Carlos Almeida, para depois então nesta questão também da ULS, como dizia, é uma falência do Estado. De facto é mesmo assim? Ora, então, antes de mais, também, aproveitar para cumprimentar o novo painel. A Rádio Condestável optou, pelas circunstâncias das eleições anteriores, convidar outros protagonistas, insistiu na minha pessoa, mas se calhar mal, que agora era a altura de renovar, colocar aqui mais juventude, porque também as assembleias é dito e sabido que estão mais jovens. No entanto, pronto, para não ser uma alteração drástica de uma vez de todas, talvez para a próxima seja a renovação total. Deixar também aqui uma palavra amiga ao companheiro de viagem da prova dos 9, Vítor Cavalheiro, como o Samuel disse bem, tem dado muito ao Conselho e continua a dar, porque é provedor da Santa Casa, portanto tem um papel predominante digamos que no bem-estar de muitas pessoas que necessitam muito, e que é uma casa muito importante, que é a Santa Casa da Misericórdia, e portanto ao Vítor Cavalheiro aqui um grande abraço, porque ainda me vou ter que habituar à falta dele aqui, porque de facto foi muitos programas, tantos anos, eu tenho mais anos de prova dos 9 do que o Vítor Cavalheiro, mas que aliás do PS apanhei aqui protagonistas desde o Carlos Miranda, desde o Paulo, desde o Dr. Guerra, isso já foi do CDS,
Mas depois o Vítor Cavalheiro e agora E julgo ainda com o Álvaro Monteiro. E o Álvaro Monteiro, que faz parte da mobília. E, portanto, cumprimentar o Samuel Xavier, o Marco. Portanto, eu penso que... Eu costumo dizer que, independentemente das posições políticas de cada um, se nós soubermos estar na vida, que lá fora somos todos amigos. E é isso que às vezes mesmo, e eu disse aqui várias vezes, que em determinadas assembleias, disse, bem, o Vítor Cavalheiro desta vez é que não vai falar mais. Mas sem ataques pessoais, naquela questão da discussão acesa da parte política. E é isto que as pessoas têm que entender. Do PS, do Chega, às vezes batemos mais no Chega porque eles merecem. Isso independentemente das pessoas que estão aqui, porque muitas vezes nós criticamos um partido, mas a pessoa em si que representa o partido não se pode ficar, no fundo, ferida por causa de alguns pontos de vista da nossa parte. Portanto, se assim for, eu acho que tudo corre bem e a política é bonita por causa disso. Além de que muitas vezes não é aquilo que se verifica no Parlamento, que deviam dar o exemplo e não dão. Infelizmente, o que nós temos visto. Sobre a falência, entrando aqui a questão então do... e também já agora desejar bom ano também a todo o nosso auditório, porque no fundo é o primeiro programa do ano, nós estivemos em férias grandes e, portanto, este é um novo ano, que tudo que seja sempre melhor do que o anterior, como se deseja. A falência do Estado, isto não é a falência do Estado, isto é a falência de um cluster que já vem de há muitos anos a esta parte, então nós já estamos aqui, aliás, infelizmente, sempre que se fala na saúde neste programa é por mais razões, não é pelas boas, e portanto foi muitos anos de protecionismo de uma classe que não se entende porque é que foi tão protegida, e enquanto não houver, como o Presidente o Carlos Miranda disse, uma reforma profunda no sistema de saúde e no sistema de colocação de médicos e inclusive nas especialidades, porque nós sabemos que há médicos de especialidade que têm alguma dificuldade inclusive a arranjar lugar, e depois na questão dos médicos de família não temos, e portanto enquanto não houver, e há um investimento enorme, e parece que quanto mais dinheiro se coloca na saúde, mais falha a saúde. Não é por falta de investimento, porque os investimentos são cada vez maiores. A questão é que, aos exames que nós temos ouvido falar, de escândalos completos, de remunerações que não se entendem. E depois os tarefeiros, que não é a solução, já o Carlos Miranda dizia também, não é a solução para o país trabalharmos nestes moldes com valores hora incomportáveis, inclusive. E, portanto, nós temos que aumentar os números de cláusulas, nós temos que ter mais médicos e chamar a esta classe a atenção que não são mais do que os outros. Que eles acham que são mais do que os outros. Não, são mais do que os outros. Portanto, têm que... Não são mais do que os outros, mas têm um investimento muito maior da parte do Estado para formar cada médico. E depois de estarem formados, não têm uma responsabilidade. Portanto, a reforma tem que passar por serem obrigados a fazer serviço em determinadas zonas do país, principalmente nos primeiros anos de formação. E, portanto, seja lá, eles 3, 4, 5, 6 anos, não, isso é uma questão da reforma, mas enquanto não for por aí, as pessoas, e eu compreendo, os médicos recém-formados querem evoluir e querem estar em grandes centros urbanos. E às vezes os pequenos centros não interessam. E, portanto, há aqui muitas culpas, desde o Estado, mas do Estado não é deste governo, atenção. Sim, tal como o Samuel dizia... Isto tem muitos anos de erros e de liberdade demasiada a uma classe que tem tido uma proteção desmedida. E não pode acontecer. Pronto, não pode acontecer. Não sei, mas até ouvi falar que mesmo
tarefeiros a oferecer 270 euros à hora, não havia. Portanto, isto é uma coisa que não pode acontecer. Falou-se aqui, e há muitas culpas, e eu não quero sacudir o capote de algumas, e quando se falou aqui, o Samuel falou de nomeações. E estas questões de os conselhos de administração, os presidentes são por nomeação. E a coisa, a nível do LS Castelo Branco, está, para mim, a correr muito mal. A correr muito mal é a nível do país todo. Mas eu, sinceramente, não simpatizo com a nova administração do LS, muito menos do presidente, que eventualmente até seria, não sei se é, da linha do PSD. Portanto, eu até penso que não será, e também não entendo porque é que foram buscar a pessoa. Já tive aqui a oportunidade de dizer, a pessoa que foi responsável, esteve à frente do novo PDM da Sertã e fez um mau trabalho. E, portanto, quando faz um mau trabalho na área dele e vai para uma área de saúde, que eu não entendo porquê, não pode fazer um bom trabalho, digo eu. E, portanto, vamos também por aí. Mas depois nós ouvimos falar da mesma LS que Vila de Rei, afinal, tem mais um médico. Depois ouvimos falar de outro concelho que, afinal de contas, tem mais um médico. A falta de médicos em Albaiasa foi colmatada, com mais um médico. E a Sertã, a notícia é o inverso. Menos um médico. Os terafeiros faltam, aliás, as urgências nós sabemos que têm 2 médicos em funcionamento e fecham. Com terafeiros. E cada vez que vou lá poucas vezes, normalmente a última vez fui lá por causa de uma constipação e saí porque se calhar ficava lá mais doente porque estava as horas que ia aguardar. Depois de uma senhora me dizer que já estava lá, eu cheguei lá à noite e que já lá estava desde as 2 da tarde e disse, então pronto, eu chego agora, vou ficar de madrugada, então vou para casa, senão eu passo na farmácia e compro os medicamentos. Portanto, este é um problema. Agora, a questão é o município, como dizia o Jorge Nunes na Assembleia Municipal, tem que dar um murro em cima da mesa. Se um murro não chegar, tem que dar um pontapé na porta, qualquer coisa. Nós temos que pressionar mais e sei que temos que investir mais. Enquanto este dilema não se alterar, cada município tem que investir mais para ter médicos de família, porque as pessoas não querem saber se o município gasta dinheiro que não devia ser da responsabilidade deles. Mas eu também chamo aqui a atenção que os encargos com o pessoal na Câmara Municipal estão previstos para 2026 31%. E eu sei que se mete muita gente na Câmara Municipal, não faz lá falta sequer. Isto é uma crítica direta. Alguns fazem, houve um aumento significativo dos encargos com o pessoal e os serviços camarários não melhoraram por causa disso. E, portanto, temos de ter algum cuidado porque isto são despesas, aumento de despesas que são, digamos que, constantes de ano para ano e, portanto, os orçamentos têm que sofrer com isso, portanto, em detrimento de outras coisas. E, portanto, se nós aumentarmos o investimento na saúde por parte, não... Eu dou razão porque isto depois, como disse o Presidente Carlos Miranda, pode ser visto como um leilão entre ver quem é que o município que dá mais. Mas as pessoas não querem saber. Eu não tenho médico de família na Sertã porque o meu médico de família se reformou ou se retirou por situações pessoais. E depois choca-me e como foi dito também, o Conselho da Sertã, como um Conselho de referência da Zona Centro, não pode ter um papel na porta do Centro de Saúde a dizer que o SAP, o Serviço de Atendimento Permanente, está encerrado e, para qualquer assunto, dirija-se ao Conselho vizinho, Proença Nova ou Oleiros.
Então, mas afinal de contas nós estamos a passar para o segundo plano na saúde em relação aos concelhos vizinhos mais pequenos. Pronto, isto é mau. É mau para a imagem da Sertã. E, portanto, não me choca nada que, em detrimento de outros investimentos, se invista na saúde. Portanto, eu faço aqui lembrar-me uma situação que parece que acabou, que foi a festa da cerveja, não é? A Probarte, que se investia, o último investimento foi de mais de 80 mil euros. Ora, não se gastou o ano passado no Probarte. Fez falta a alguém? Não, a mim não fez falta nenhuma. E, portanto, são investimentos de 100 podem ser canalizados para outras situações. Ora, a saúde não é da responsabilidade direta da Câmara, a não ser a construção física dos edifícios, no caso do centro de saúde, e está a ser feito uma ampliação. Mas, se nós estivermos todos calados, também podemos fazer barulho, como disse o Presidente da Câmara na Assembleia, os deputados também podem reivindicar, podemos sim senhor, e por isso é que estamos a falar. E por coincidência, 3 intervenções seguidas do PSD, porque o Presidente da Assembleia também não intercala mais, porque lhes interessa depois aguardar a intervenção do PS para o final, mas por coincidência foi 3 intervenções relacionadas com a saúde, mas também a Presidente da União de Freguesias, Sernache, Monjarino, Espanhol e Palhares também se queixou do mesmo. A extensão de Sernache não tem. Nós, quantas vezes já falámos aqui por causa da falta de médicos em Sernache, principalmente, foi a maior parte das vezes. Depois o Castelo não teve, porque a doutora Ciales também esteve de baixa, o Cabeçudo também, depois, como disse o Presidente da União de Freguesias, de Ermida e Figueiredo, também não, porque as pessoas idosas têm um grande problema, têm exames feitos e não tem quem os analise. Eu tenho esse problema, eu tenho análises feitas que nunca mostrei ao médico de família. E em determinada altura precisei de fazer análises. Pronto, não tenho médico de família ou um médico particular, pago a consulta, esquecendo que todos o problema depois ultrapassa, não é só o que nós pagamos ao médico particular para a consulta. O médico precisa de análises. Ao receitar análises, não são comparticipadas pela Segurança Social, tem que as pagar. E, portanto, um simples procedimento de saúde que no Centro de Saúde da Sertã, com o médico de família, custava quase 0, custou 400 ou 500 euros. Esta é a diferença. E toda a gente pode fazer isso? Não. Então, e depois como é que é? As pessoas estão mal, não conseguem mostrar os exames que às vezes até pode... Nós temos casos na Sertã e outros, mas infelizmente na Sertã, e são bastante recentes, foi uma simples rotina de exames de familiar, não é familiar, é as análises de saúde que se fazem no Medicina do Trabalho. Se detectou situações graves, e uma das situações que deu em morte, infelizmente na Sertã, conhecida, foi detectado numa rotineira de medicina de trabalho. Portanto, uma pessoa está mal, não se tendo atempadamente, é um problema. Portanto, nós estamos a passar esta situação, e se não for algo não for feito, a Sertã vai ter uma travessia no deserto, não vai ser muito agradável, mas isso nós já temos estado a alertar, e não é com os tarefeiros que vamos lá. Portanto, de facto, há aqui uma urgência do Estado fazer alguma coisa. Mas, entretanto, eu depois também quero... Então, Marco, boa tarde, bem-vindo a este programa. Começamos logo com um tema pesado, digamos assim, que mexe com todos nós e que soluções não se vislumbram de um dia para o outro. Exatamente. Antes de mais nada, queria cumprimentar os colegas de painel, Samuel e João Castro Almeida, o Luís Pescaia, todos os ouvintes. Então queria também saudar os cessantes anteriores, colegas, o Vítor Cavalheiro e a Cátia Pinto. Queria também saudar todos aqueles que foram eleitos neste novo mandato. Ora, a saúde é um tema muito complexo e muito melindroso. É assim, existe falta de consenso político das diversas forças, mas isso não é de agora.
Isso já vem há muitos anos esta parte. Isto não é um problema que apareceu hoje. É transversal ao país toda a falta de médicos, seja nos centros de saúde, seja nos hospitais centrais. É um problema muito complexo e difícil de resolução. Eu penso que os médicos tarefeiros poderão ser uma solução de momento para colmatar esta lacuna, mas não será a solução de futuro. Temos que entrar num consenso a nível nacional, porque a saúde faz-nos muita falta. E o governo, os sucessivos governos, têm descurado um pouco esta situação e existe uma falência no Estado em termos de saúde. Ora, é assim, o Estado é o principal responsável. O município, claro que não tem competência nessa matéria, mas visto que o município é o órgão executivo, o órgão que está mais perto da população, acho que deveria de tentar resolver a situação, porque não se compreende como é que um município como a Sertã, que ao fim e ao cabo que está no interior, mas acaba por ser um pouco mais envolvido com os municípios à volta, que nós chegamos ao centro de saúde e temos o centro de saúde fechado, as urgências do centro de saúde fechado, e que nos manda ir para concelhos vizinhos. Não há médicos de família para muita gente. Eu, por exemplo, não tenho. Quero fazer um simples exame de rotina, tenho que ir ao privado, e como o colega João Carlos Almeida disse, às vezes exames que ficam quase a custo zero, pagamos muito dinheiro e nem todas as pessoas podem pagar isso. Existe pronto, já muitas vezes falta de médicos em Sarnás, no Cabeçudo, no Castelo, na Ermida Figueiredo, e acho que temos que entrar num consenso para tentar resolver isto, porque nos faz falta. Penso que este consenso poderia passar por quê? Consenso a nível municipal. Sim. Talvez o Executivo tentar arranjar uma solução, não é da competência dele, mas tem que zelar pelo interesse dos municípios, tem que tentar arranjar uma solução. Como certos concelhos à volta já arranjaram soluções. Nós ouvimos Vila de Rei tem mais um médico, Pampilhosa também, Castanheiro Pera, Alvaiázar. Eu vejo aqui à minha volta concelhos mais pequenos conseguem arranjar soluções. Muitas das vezes soluções não encontradas pelo Estado, mas pelo próprio município. E o município que tem um orçamento que, pronto, gasta 30 e tal % com o quadro pessoal, é verdade que acho que devia de arranjar uma pequenina verba para resolver esta situação, porque às vezes não estamos a falar de nenhuma fortuna. Arranjar um incentivo para conseguir fixar médicos, porque nós neste momento temos 3 médicos no centro de saúde, um deles possivelmente irá se reformar, e nas urgências estamos a trabalhar com tarefeiros que, como nós sabemos, ficam caríssimos à hora. Quer dizer, estamos a gastar dinheiro, cada vez mais dinheiro na saúde, o orçamento da saúde é elevadíssimo e não vemos isso refletido nas condições de saúde que nós deveríamos ter e que não temos. Acho que temos que arranjar uma solução, porque não podemos ficar à espera do Estado, porque, como eu disse, isto é uma falência em todos os aspectos do Estado, dos sucessivos governos que têm descurado este problema. E agora, claro, está aí a batata quente, temos que tentar resolver isto. Samuel, falou-se aqui em criar condições. Poderá eventualmente passar por aí o município ter essas mesmas, criar essas mesmas condições para poder
cativar os médicos? Porque eu recordo que no final do ano, quando falei, quando consegui chegar à fala com o Presidente da Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, ele dizia-me que não compreende porque é que a Sertã não consegue cativar para cá médicos. Porque, como ele dizia, nós até estamos mais próximo do litoral. Sim, de facto é uma questão muito relevante. Mas indo aqui a que os meus colegas referiram anteriormente. O João Carlos Almeida fala aqui da questão do orçamento municipal e dos encargos de pessoal. Pronto, isso é misturar um bocadinho aqui as coisas, até porque, como o Presidente respondeu, são contratadas muitas pessoas, mas saem muitas pessoas. Aliás, o diferencial de número de pessoas desde o início do mandato para o fim do mandato foram cerca de 10 pessoas. E os mapas de pessoal contemplavam muitos mais, porque estão a sair muitos. Mas pronto. Depois aqui o Marcos Santos também falou da questão do consenso municipal. O consenso municipal existe. É abrir o centro de saúde com médicos sempre que é necessário. A questão é mais profunda e aqui toca nisto tudo. Ou seja, porque é que é difícil contratar médicos? E eu não sou de saúde, não é a minha área de formação, mas tenho muitos amigos que trabalham na saúde, quer seja em serviços de urgência, enfermagem, cuidados intensivos, cirurgias, por aí fora, e eu bebo também um bocadinho daquilo que converso com eles. O município não pode contratar médicos. Não pode incorporar médicos no seu mapa de pessoal. A carreira não existe, não é possível, não é da sua competência. Nem auxiliar de saúde, nem enfermeiro, nem médico. Não consegue. O município não consegue contratar médicos. As pessoas dizem, mas porquê é que estão a fazer obras no centro de saúde se depois não há médicos? O Presidente já respondeu a isso e eu concordo com ele. Quer dizer, a Câmara faz aquilo que lhe compete. Compete-lhe melhorar as infraestruturas da saúde para que sejam mais atrativas, que tenham melhor qualidade. Sim, estamos a gastar mais de 1 milhão de euros no centro de saúde. Contratar médicos. A Câmara não pode fazer, nem pode dar dinheiro aos médicos. O que a Câmara pode fazer é colaborar com a ULS de Castelo Branco e poder, através de protocolo, dar outras condições aos médicos, que é isso que todos os municípios estão a fazer, aquilo que o Presidente referiu, e eu acho que é uma expressão feliz, que é um leilão. Neste momento aquilo que nós temos é um leilão dos municípios, e aqui vamos entrar outra vez na divergência de os municípios com mais recursos vão ter um leilão muito mais apetecível do que os municípios com poucos recursos. A questão dos tarefeiros, o João Carlos Almeida falou aqui, e a questão dos tarefeiros é fundamental. Saiu uma notícia no final de novembro do ano passado que o diretor, acho que é diretor que se diz, da ULS, do Conselho de Administração, o Presidente do Conselho de Administração, dizia que já não tinha dinheiro para pagar aos médicos, porque gastou mais de 5 milhões de euros até setembro em tarefeiros. Em tarefeiros. Agora o Centro de Saúde foi noticiado e eu quero aqui saudar a Rádio Condestável, porque de facto a Rádio Condestável presta um serviço público muito importante de acompanhar, de fiscalizar e de ir atrás desta situação para que isto de facto seja público, para conseguirmos pressionar o Estado Central, tentar resolver esta questão. O município não pode fazer mais daquilo que lhe compete, que é colaborar com a ULS, a questão de... O município já tem um protocolo estabelecido com a ULS, que até chamou, creio eu, um projeto Sertã saudável, segura e solidária. Pronto, eu consultei isto está em várias notícias, que é para dar outras condições de atratividade aos médicos, mas de facto a Sertã é um concelho muito mais complexo, se calhar em termos de utentes também muito mais difícil, e se calhar, e digo se calhar porque não sei mesmo, se calhar um médico não quer, tendo opção, um concelho a ganhar igual à Sertã, mas aqui ao lado, com muito menos utentes do que com muito mais utentes. A Sertã tem uma situação muito mais complexa. Os tarefeiros, e aquilo que eu estava a falar, que a Rádio Condestável noticiou, sobre os dias em que esteve fechado, o SAP. E já lá vamos ao SAP. Eu não tenho fontes oficiais, mas por aquilo que percebo, porque os meus colegas de saúde me falam, ganham seguramente nestas situações mais de 150 euros a hora. O João Carlos Almeida falou de um valor superior. Nós estamos a falar num turno,
portanto, para trabalhar num destes dias em mais de 1.500 euros. E não há. Agora, eu não sei qual é o sistema. As pessoas de esquerda falam muito que a saúde não é um negócio e eu concordo em absoluto. Mas neste momento a saúde pública é o melhor negócio. É onde se ganha melhor. Nenhum privado paga estes valores. De cirurgiões a ganhar milhões aos sábados e pessoas que ganham 2.000 euros por dia. Quer dizer, esta questão não é possível. Porque neste momento, qual é o status quo dos qualquer que seja o Ministro de Saúde? Seja ele do PS, do PSD, do Chega, do Bloco de Esquerda, não interessa. O Ministro de Saúde tem uma preocupação que é: a urgência está aberta ou está fechada? E a urgência não lhe interessa se está aberta e de que maneira é que está aberta. O Ministro quer é que esteja aberta. Seja a pagar mais 100 vezes, mais 200, mais 1.000 vezes, seja com médicos que não têm muita experiência profissional, até nem têm a formação académica. Ao Ministro isso não é muito importante. O importante é que a urgência esteja aberta. A urgência está aberta, não há notícias sobre isso, não há pressão política sobre isso, ninguém pede a demissão do Ministro, o Ministro vive nas 7 quintas. Agora a questão é que, neste momento, a pagar estes valores, já nem conseguimos apagar assim. A saúde, neste momento, fala-se nas notícias que consome mais de 20 mil milhões por ano. É mais de 5% do PIB. Isto é uma situação que, de facto, quando eu falo da falência do Estado, não é na falência financeira, é na falência de gestão. É um problema de gestão que isto não vai lá sem uma reforma profunda. E por isso é que eu falei dos consensos políticos na Assembleia da República. E aqui todos os atores contam. O Presidente da República, as câmaras municipais, as CIMs, todos os partidos, para que de facto se consiga, e de facto, para mim, quanto melhor, por escrito, para que haja um entendimento escrito a longa data de todos os partidos dizerem: ok, esta é a solução, vamos por aqui, e durante uns anos nós comprometemos a não mexer nisto, porque as questões depois ideológicas depois jogam aqui um bocadinho, e portanto esta questão dos tarefeiros é uma solução que não é possível, é uma falência de gestão. Depois a questão, quer dizer, eu percebo que depois haja muita pressão política, muita questão política sobre isso. Os anteriores governos tentaram mexer em algumas questões da saúde. Em minha visão, houve algumas falhas, sobretudo na questão dos consensos. Acho que era importante, lá no passado, haver um consenso mais alargado, sobretudo com o PSD. Acho que isso seria muito importante. E isso não foi a visão do governo na altura. Depois este governo entrou, que já é o segundo deste primeiro-ministro, em 60 dias resolveu o problema da saúde. Começou mal, matou a negociação, porque disse logo: eu também não preciso negociar, eu em 60 dias vou resolver isto. Não resolveu, ainda está pior. A questão dos médicos de família. Não é só o interior. Nós aqui não temos médico de família. Quase 2 milhões de pessoas em Portugal não têm médico de família. Isto é uma questão que já ultrapassa níveis municipais. E, eu percebo que a questão aqui local nós consigamos ir muito... eu não quero fazer de advogado de defesa do município, mas eu percebo que seja importante o município, andarmos em cima do município, mas o município não consegue contratar um médico, não consegue passar cheques a um médico. Não é possível. O que o município pode fazer é, com a ULS, ajudar a que o concelho seja mais atrativo. Ora, eu não sei, a pagar mais de 1.500 euros por dia, pelo aquilo que se conta, isto não é uma fonte oficial, portanto, eu acho que até era importante a ULS divulgar isso tudo. Quer dizer, com estes valores, se não conseguimos ter médicos, com que valores é que nós vamos conseguir? E, portanto, eu acho que essa questão é muito mais profunda, é muito mais complexa. E, mais uma vez, acho que o município tem um papel, mas não lhe podemos imputar essa responsabilidade. João Carlos Almeida, isto não vai lá com paliativos, nem com paninhos quentes, como dizia também aqui o Samuel Xavier, o município não tem hipótese de estar a pagar em 8 horas tudo para cima de 1.000 euros para poder ter um serviço de atendimento permanente aberto. Claro que não, então isso é impraticável. Isto é assim, isto não é com paninhos quentes, porque nós, se tivermos uma doença grave,
aquilo pode atenuar no momento, mas depois vai-se agravando até que, se for uma coisa grave, acaba por o doente acaba por falecer. Isto vai a continuar assim. Claro, isto tem que haver, de facto, a nível nacional, em primeiro, um acordo de regime entre principalmente entre os grandes partidos, que seja mais de 2/3 no Parlamento, que tenham, digamos, a coragem de tomar medidas a sério. Tomar medidas a sério é muitas vezes ir de encontro, ou não ir de encontro, é ir contra os interesses instalados. Portanto, isso é a primeira coisa. Enquanto nós não tivermos coragem, porque esta questão dos tarefeiros só existe porque ganham muito. Saiu na notícia há pouco tempo que o governo quer mexer no preço hora dos tarefeiros. Mas que uma reforma sem falarem connosco? Não, vamos falar com as pessoas a dizer se concordam, não é? Primeiro, queremos fazer uma reforma e vamos perguntar às pessoas se concordam. Mexer nos interesses dele, claro que não concordam. Mas o mais interessante foi o chefe dos tarefeiros ter saído do gabinete da ministra, onde era adjunto ou assessor, para ser o patrão, digamos assim, entre aspas, do grupo dos tarefeiros. Obviamente, claro, isto é, no fundo, é os interesses instalados, não temos dúvidas disso. E nós permitimos, nós portugueses, o governo permite isto que aconteça. Isto é muito, não é, eu diria muito simples, não é muito simples, isto é complexo, mas isto tem que se tomar medidas. Nós não podemos pagar a tarefeiros nesta ordem. E, portanto, vamos a ver. Temos que aumentar os números de cláusulas, não temos dúvidas. Tem que haver mais médicos. E porque não pode haver um médico desempregado, isso é uma miragem. Quer dizer, então, mas todas as profissões podem ter desempregados. Muitos têm que, muitas vezes, procurar outros países para a melhoria da situação de vida, como aconteceu com os enfermeiros e com a parte de engenheiros. Houve uma altura que ninguém queria ir para a engenharia, porque não havia trabalho em Portugal. Os que havia tinham que emigrar. Neste momento as coisas reverteram-se, mas, de facto, isto tem que ciclos. Agora, a saúde foram sempre muito precisos, nunca tiveram ciclos. Houve sempre falta de médicos em toda a vida e agora está-se a agravar de forma muito mais visível. E, portanto, a saúde particular, as empresas particulares, não absorvem os médicos todos. Portanto, se não receberem aquele montante como tarefeiros, são obrigados a aceitar outro tipo de trabalho. A questão é que eu, como médico, eu vou entrar num quadro da saúde, do Ministério da Saúde, quando eu ganho 3, 4, 5 vezes mais à hora? Não, então, estou aqui muito confortável. Mas deixarem de receber, claro que estas coisas têm que ser canalizadas de outra forma. Portanto, isto tem que começar por aí. Agora, de facto, e agora também, voltando aqui um pouco atrás na questão do Samuel, eu quando digo que os gastos e a Câmara de facto não pode pagar diretamente a um médico a dizer tens aqui mais um suplemento de ordenado, não é assim que as coisas funcionam, mas pronto, há de facto protocolos, há regulamentos que podem ser feitos como fazem os outros municípios. E quando eu digo que mostra uma preocupação nos aumentos dos gastos permanentes da Câmara, nomeadamente não só, mas também e essencialmente falei do pessoal. Eu sei que vão saindo pessoas e vão se reformando, mas o que eu olho é para a percentagem. A percentagem é que me interessa. E se fizermos um gráfico dos anos para trás, vamos ver que o gráfico vai crescendo. Portanto, isso é que interessa. Portanto, se vai crescendo, não é só pelos aumentos anuais dos gastos, é porque aumento pessoal mesmo. E, portanto, e nós temos que ter algum cuidado, porque, no fundo, este rega-bofa, às vezes, nas vésperas de eleições, acho que não é muito saudável. Mas isso é outro assunto que podemos depois discutir. Falou-se aqui, falou-se na Assembleia Municipal, unidade móvel de saúde, uma coisa que no nosso sistema vai se tornar importantíssimo.
unidade móvel de saúde que vai andar aí no concelho. O Leiro já tem há muito tempo. Porquê é que a Sertã só está agora a acordar para isto? Nós tivemos um serviço idêntico, próximo, digamos assim, e que depois foi, com a Covid foi abandonado e não foi reativado, que era o Sertã Saúde Mais, que era com os... Era os bombeiros. Era um protocolo com a Câmara que não é rentável para os bombeiros, mas portanto, não se pode fazer tudo o que é rentável. Mas é uma situação em que os bombeiros aos domingos iam junto das igrejas para fazer os exames, que são exames que eu fiz alguns. Eu tenho o meu cartãozinho da evolução das análises que fazia, da medição da glicémia, da tensão arterial, tensão arterial. Coisas que parecem simples, mas que podem dar indicações, não é? Principalmente numa população mais idosa. Mas pronto, isso é uma gota no oceano, isso não é a resolução dos nossos problemas, porque ali não há exames de outra ordem, não é? Portanto, análises, todas essas coisas, a gente vai ao médico, queixa-se, tem que fazer análise para chegar muitas vezes ao problema. E, portanto, esta questão parece que há aqui pequenas soluções que nós estamos sempre atrás do prejuízo, sempre atrás dos outros. Nós devíamos andar na linha da frente e não atrás dos outros municípios mais pequenos. E também isso é falha nossa. Não me digas que João Carlos Almeida vai continuar a usar o tema do Vítor Cavalheiro que há uns anos atrás, que era da locomotiva, que íamos sempre na carruagem de trás. Na carruagem de trás. Bom, mas a carruagem, quando vai atrás, vai à mesma velocidade da frente, vai um bocadinho cá mais atrás. A questão é que andamos em velocidades diferentes. Quem é que disse? Foi o vereador do PSD, o Fernando Amaral, de que o Conselho está a andar em duas velocidades. Sim. Portanto, em matérias diferentes, não esta da saúde, mas... Não saúde, mas pronto. E às vezes parece que sim, parece que há freguesias que não andam tão rápido como as outras, porque não há tanto investimento, mas pronto. Outros assuntos para lá. Mas o que me choca nisto é que eu, como município deste concelho, estou em vias de tratar de ter um médico de família noutro concelho. Que eu posso. Pronto. Porquê? Porque há médicos que, além de... Eu não sei se se queixam lá, mas se aceitam utentes de outros concelhos é porque têm essa capacidade. Pronto. Isto é que me choca um pouco mais. Porque é que isto tem que acontecer? Agora, o povo quer é médico. O presidente da União de Freguesias, Hermídio Figueiredo, queixou-se de facto que as pessoas idosas têm grandes problemas de ver as análises. E essas pessoas não querem saber quanto é que custa ao município. Como também, se querem, em termos de obras, querem o alcatrão à porta, querem a água canalizada, se possível até saneamento básico. Quanto é que custou à Câmara? Costuma-se dizer assim, as pessoas quando votam não querem saber da dívida da Câmara, que eu defendo que tem que haver contas equilibradas, atenção. Mas querem é saber se alcatroaram a ruazinha lá à frente e se calhar até à porta da adega inclusive. Então votam mesmo naquele executivo que fez lá aquele bocadinho de alcatrão a entrar para a hortazinha e até próximo da adega e um poste estava lá que não tinha a lâmpada, mas o BIP, não é? E até se colocou a iluminar lá a paisagem mais rural. E, portanto, querem é ter, aliás, há outra coisa que eu me deparo, na construção faz-se muita segunda habitação para pessoas que estão a trabalhar no exterior, nomeadamente na capital, e que fazem a vida na terra natal, muitas vezes, e na cidade. Muitos acabam por começar a fazer isso ainda no âmbito da profissão, do trabalho, da parte profissional, mas a passar fins de semana, férias na terra. A partir de determinada altura reformam-se e começam a fazer 50-50 e muitas vezes já começam a fazer 80% do tempo cá. E não mudam, não votam no nosso município, porque não mudam a residência fiscal. Porquê? Por causa do apoio da saúde.
Estive a falar, por acaso até por coincidência hoje, a falar com um casal amigo que está nessas circunstâncias. Tem casa em Lisboa, tem casa no nosso concelho. E teve a dizer que até tem apoio, parece que até exageradamente. Ele queixou-se até exageradamente. O médico de família que mandou fazer, está sempre a mandar fazer exames, e queixou-se disto e vai fazer exames sem praticamente custo, mas em Lisboa. Portanto, o que nós já ouvimos falar em Lisboa é as altas horas de espera para ser atendido nas urgências, mas não é a tipo médico de família. Claro que nós sabemos também que isto é transversal, há falta de médicos de família em Lisboa e no Porto e noutras cidades. E por isso é que se fala em alguns, não sei, milhões de 2 milhões. 2 milhões de sem médico de família. E, portanto, é esta a situação que nós temos que tentar reverter. E é evidente que o município não pode fazer nada sem a alçada, fora da alçada da ULS. Agora, nós podemos também questionar porque é que os concursos ficam desertos para a Sertã. Para o distrito, muitas vezes. Mas para a Sertã começa a ser um bocadinho desconfortável. Só na Sertã é que... E às vezes quando vem um médico, pouco tempo depois vai embora. O que está aqui a passar? Portanto, temos que também questionar aqui esta situação. À parte disto, e politicamente falando, eu era muitas vezes criticado quando falava aqui em nome da Prova dos 9, porque também quando o PS estava no poder, no Executivo, e que tinha informação privilegiada muitas vezes nos assuntos que eu fiz parte sempre da Assembleia Municipal. Agora, de facto, daqui para a frente, quem poderá ter informação privilegiada é aqui o nosso Samuel Xavier, porque é adjunto do Presidente da Câmara e, portanto, os assuntos importantes passam-lhe, pelo menos, passam no gabinete, não é? E, portanto, espero que, pelo menos, nesse aspecto, que nunca achei que... Foi uma falsa questão, que eu nunca tive digamos que essa informação privilegiada, mas que se for para ajudar, no fundo, o debate, acho que não faz mal nenhum termos essas informações em primeira mão. Marco, aqui há uns anos atrás houve uma líder de um partido que teve, eventualmente naquela altura, a infeliz afirmação ao dizer que deveria-se fazer um interregno na democracia durante 6 meses. Manuel Ferreira Leite. Exatamente. Será que isto só lá vai com um interregno na democracia para podermos... Se houvesse um interregno na democracia, poderia lá ir, mas também muitas outras coisas podiam acontecer. Não é? Isto é muito complicado. Mas eu vejo os concelhos à volta, prontos, mais pequenos, com menos... Recordo, na última Assembleia Municipal, o Presidente da Câmara disse: sim, senhor, isso acontece, mas nós precisamos aqui de 12 médicos. O Conselho da Sertã, para ter o quadro completo, são precisos 12 médicos. Eles lá com 2 conseguem resolver os problemas da casa. Sim, mas também não estamos a pedir 12 médicos, mas se vierem mais 2 ou 3, já é uma ajuda, não é? Claro que o município não pode ter médicos assalariados, né? Mas pode criar regulamentos, tentar catar médicos. Sei que não é fácil, porque muitos dos jovens querem ficar nas grandes cidades porque querem progredir, querem tirar mestrados, licenciaturas. É diferente. Possivelmente não querão vir para o interior. Mas, de alguma maneira, nós temos que resolver este problema, que é nacional, né? Porque não, como o João Carlos Almeida disse, que nós poupámos cerca de 70 mil euros com a Provarte, tentar arranjar um médico com o dinheiro da Provarte, não é?
Ou então, mas por isso é preciso criar um regulamento ou alguma coisa. Sim, é preciso criar um regulamento de fixação de médicos, porque o município não contrata médicos, mas pode ajudar, cativar os médicos a vir para aqui. Porque, de outra maneira, também não estou a ver eles para o interior. Cada vez estamos mais isolados, cada vez há menos interesse para o interior. Então, ser médicos também pior é, porque há muita gente com a segunda residência, como o João Carlos Almeida disse, que mora em Lisboa, no Porto, noutras cidades, e que simplesmente vai a Lisboa muitas vezes só para as consultas, porque de outra maneira não mudam a residência para cá, não votam, não passam cá 11 meses por ano e vão um mês a Lisboa para ir às consultas. Eu não consigo perceber como é que Vila de Rei vai buscar médicos, Alvalade vai buscar o LS diferente. Porque assim, exatamente, mas a Vila de Rei criou uma parceria também com a Meditejo, pronto, é outra situação. Eu não compreendo como é que é o LS Castelo Branco, porque assim, nós aqui na Sertã estamos no interior, mas somos um concelho centralizado, pronto, estamos aqui mais ou menos Vila de Rei, Oleiros, Proença Nova, estamos um pouco centralizados neste interior, no Pinhal Interior. O LS Castelo Branco, há muito pouco tempo, criou uma unidade de saúde em Alcaíns e já tem o Hospital Amato Lusitano. E olhando para o mapa do distrito, se calhar essa unidade de saúde, se calhar não seria em Alcaíns, que é 10 km de Castelo Branco, se calhar seria em Oleiros ou na Sertã ou em Proença, porque então, mas vão criar uma nova unidade de saúde a 10 km da capital. Até e o resto? É porquê? Porque é mais fácil que para os médicos que estão de um lado e vão fazer mais 2 ou 3 horas do outro lado? Eu não sei, não consigo compreender. Existe, não sei, os lobbies, não sei o que será. Pronto. Estamos cada vez mais pobres. Samuel, o Marco falava aqui na questão das unidades de saúde familiar. Eu, na altura, quando questionei o Presidente do Conselho de Administração, ele falava de que está a ser estudado a maneira de se criar unidades de saúde familiar com medidas menos rígidas para poderem albergar estes concelhos mais pequenos. Será que poderá passar por aí a solução, ou pelo menos parte da solução? Bom, nós desde o 25 de Abril já experimentámos vários sistemas diferentes. Nós, numa fase muito inicial, portanto, a Constituição prevê que os serviços de saúde são prestados, estou a citar de cor, são prestados através de um Serviço Nacional de Saúde. Depois foi revisto para ser tendencialmente gratuito, mas antes era gratuito. Pronto, e o Serviço Nacional de Saúde, antes de ser decretado por lei, para a sua criação, tivemos um sistema que, salvo erro, se chamava Medicina à Periferia, era uma coisa desse Médicos género. à Periferia. Médicos à Periferia. Pronto, depois então António Arno criou o SNS, pronto, e houve muitas formas, já tivemos várias, enfim, o Estado já financiou de diferentes formas, agora estamos a experimentar unidades móveis de saúde, a Zona Norte é onde funciona melhor a saúde, funciona um sistema de triagem muito melhor, recorrem muito à teleconsulta, recorrem muito aos serviços domiciliários. Os sistemas de gestão depois têm que ser repensados. Agora, a questão nacional acaba sempre por ser o grande chapéu disto tudo. Se calhar ali a Zona Norte, por ter pessoas mais qualificadas em termos de gestão hospitalar, se bem que a lei, penso eu, prevê na nomeação das ULS que haja alguns conhecimentos, mas pronto, o Governo depois alega que há ali uma gestão de qualquer coisa e isso já é pretexto para se designar. Mas é mau, porque devia haver lideranças mais estáveis, mais consensuais, que os sistemas de gestão consigam ser realmente discutidos. Quer dizer, nós
podemos meter pessoas formadas em arquitetura a desenhar sistemas de saúde. Para mim não é impensável. Acho que é preciso haver esse que referiste. Acho que pode ser uma solução, mas eu não me queria focar muito na solução em concreto que eu acho melhor ou pior, porque eu não sou da área, portanto estaria aqui na base do achismo. Acho que há questões aqui que para mim são essenciais. Acho que numa primeira fase é preciso haver uma pedagogia muito grande junto da população. Isto é, o que é um serviço de urgência? Neste momento, e a Sertã nunca teve um serviço de urgência. Portanto, eu digo sempre a brincar com os meus amigos que são da saúde, eles dizem urgência é em Castelo Branco ou em Coimbra. Se levas um tiro não vais à Sertã. Quer dizer, isso é que é uma urgência. Mas... Aliás, nós já vimos pessoas a serem acometidas de doenças à porta do centro de saúde e vir a VMER e levá-la e nem entrar lá dentro. Muitas vezes, e acho que aqui há um papel muito importante que é preciso passar essa mensagem, da linha SNS 24. Muitas vezes, um contacto à linha SNS 24, a pessoa chega ao centro de saúde e diz assim, olha, dirija-se ao centro de saúde da Sertã e quando chegar lá já está lá uma ambulância à sua espera e já está todo o processo administrativo feito. Portanto, isto é possível à distância. Claro que isto, eu quero começar pela pedagogia, mas eu também quero deixar de forma clara. Isto não é pretexto para desistir do centro de saúde da Sertã. Porque muitas vezes passa essa imagem, que é, não, tal, desculpamos-nos com isto, podemos fazer aquilo. Não. E é importante essa pedagogia, essa triagem, mas não podemos desistir do centro de saúde da Sertã. Quer dizer, um concelho como a Sertã não ter um centro de saúde com autonomia, com serviços de saúde, com, enfim, várias valências, quer dizer, isso para mim é fundamental. Acho que não podemos desistir dessa ideia. Agora, como é que nós chegamos lá? Bom, isso é uma reforma profunda. O João Carlos Almeida falou aqui e eu concordo em absoluto. Quer dizer, é uma classe privilegiada, e eu acho que posso chamar mais que privilegiada. Quer dizer, há um corporativismo muito forte na saúde. E a maior corporação deste país é a Ordem dos Médicos. É a Ordem dos Médicos. Porque a Ordem dos Médicos é que diz, não basta ao Governo dizer, agora vamos ter mais vagas nos cursos de medicina para ter mais médicos. Bom, mas depois a Ordem dos Médicos diz, mas para esta especialidade só há 10 vagas. Os outros médicos, bom, ou vão para outro país, ou fazem-se tarefeiros, ou agora existe... Isto, quer dizer, há uma pessoa que é da saúde e que por acaso até é da minha área política e que eu gosto muito de ouvir sobre isto tudo, que é o Dr. Eduardo Barroso. Pá, ele tem algumas ideias que ele já partilhou e que eu concordo em absoluto. Quer dizer, uma pessoa que está nos quadros do Estado, portanto é um médico de carreira e nos quadros de um centro de saúde, um hospital, sai desse quadro e a seguir presta-se, faz-se tarefeiro e é servidor do Estado, a fazer a mesma coisa e a cobrar o triplo ou mais. Quer dizer, isso... E depois, quando alguém quer mexer nisto, lá vem o poder político mexer nisto, que isto é muito sensível. Vem a Ordem dos Médicos, agora os tarefeiros até são uma organização, quase um sindicato. Depois as pessoas falam da greve. Os médicos tarefeiros não fazem greve, porque eles não são um sindicato, não são uma ordem profissional, não são uma classe profissional. A greve deles é dizer, não vamos. Está aqui um serviço a 2.000 euros para este turno. Não vamos. É a greve deles. Portanto, não há município que consiga contornar isto. Não existe município. Ou seja, a questão é muito profunda e aquilo que é, de facto, a questão mais profunda e que é onde é possível realmente tocar, é tocar neste corporativismo, é tocar no sistema, é olhar para ele e dizer, o sistema como está é insustentável. Nós a meter mais dinheiro na saúde, não vamos lá. As pessoas estão a morrer por falta de cuidados de saúde. Porque nós estamos a falar não é só dos tratamentos, é da falta de diagnóstico que está a ser feito e isto paga-se mais à frente. Portanto, e esta questão, os municípios podem fazer mais, os municípios podem... Nós agora estamos a falar da saúde. Mas, para já, o município pode dar melhores condições. Pronto, vai dar agora um carro particular a cada médico, ou vai dar mais 1.000 euros no ordenado, ou vai dar creche para os filhos. Eu posso dar outros exemplos, por exemplo, a educação.
é um setor que vai dar muitos problemas daqui para a frente. E depois como é que é? As câmaras não vão conseguir contratar professores. Mais uns regulamentos para as câmaras darem mais dinheiro para... O sistema assim não é sustentável. Portanto, o Estado tem que olhar de uma vez por todas e dizer: esta situação é sustentável. Nós a meter mais dinheiro nisto não vamos lá. Estamos a investir mais a tapar buracos, a tapar a ferida, do que gastamos em segurança. Que neste momento fala-se dos 5% para a segurança, nós gastamos mais de 5% do PIB em saúde. E depois vemos esses casos escandalosos de vencimentos astronómicos e as pessoas revoltam-se. O João Carlos Almeida disse que as pessoas não lhes interessa, não é? O que é que acontece. É verdade, as pessoas não estão muito interessadas nisso. Agora, todos os interlocutores políticos têm a olhar para esta situação e perceber se querem tirar proveitos eleitorais desta questão ou se querem tocar no problema e enfrentar o corporativismo e os interesses. E eu acho que eu preferia a segunda. E já agora, em relação a estes pequenos pensos rápidos que os municípios estão a fazer, unidades móveis de saúde, ou outras, podem vir ou serão apenas, pura e simplesmente, ou eventualmente adiar este grande problema, por ali, dar ali uma aspirinazinha para este grande problema? É especializar um bocadinho, tendo em conta a realidade. Mas não é uma coisa que irá resolver o problema a fundo. É uma questão que está no poder das câmaras municipais. As câmaras municipais podem atuar diretamente, têm os recursos, têm a disponibilidade, têm a competência, metem as coisas no terreno. É uma questão de adaptar depois um bocadinho, de complementar o serviço, e é importante que essa complementaridade exista, mas não resolve o problema. Não contrata mais médicos, não acrescenta mais valências ao serviço, não acelera os procedimentos, não dá médico de família às pessoas, mas é muito importante. Portanto, sim, é necessário e é importante que as câmaras municipais consigam complementar e dar mais força à saúde nesse aspecto, mas o problema é mais profundo. Vamos já com uma hora de debate e ainda não chegámos a nenhuma conclusão. João Carlos Almeida, de facto, regulamentos, unidades móveis, é apenas para acalmar eventualmente alguns ânimos por vezes mais exaltados? É uns pensos rápidos com um produtozinho que diminui um pouco a dor na altura, mas depois de passar o efeito, ela volta se calhar mais forte. Não é difícil a gente estar em sintonia e ser um assunto consensual, sempre foi, aqui a nível de um ponto ou outro, mas de facto a saúde é consensual entre as pessoas. Nós queremos o melhor para o nosso concelho. E eu tenho falado aqui várias vezes e o problema foi sempre este, e o Samuel acaba de dizer, o corporativismo da classe destes anos todos. E qual é a solução? A solução é muito simples, é mais médicos. Nós não temos outra solução senão ter mais médicos. E depois haver normas, regulamentos, normas, deveres, direitos e deveres dos médicos recém-formados. Portanto, mais médicos e com outras formas de colocação. Portanto, enquanto isso vai demorar uma década. Um médico demora uma década a formar-se, praticamente. Só o curso são 5 anos, mais os estágios, mais depois começam nem estágios, mas as especialidades. E depois é a questão das especialidades. Tem que haver algum regulamento, algum ponto de ordem no país, abrir números clausos para... Eu sei, e nós sabemos que os médicos todos começam da mesma forma e depois começam a divergir de acordo com as capacidades de cada um e os interesses de cada um para as especialidades. Mas tem que haver, provavelmente, cursos para dizer é para esta especialidade. Quem entrar aqui é para esta especialidade, que é aquilo que nos está a fazer falta e é este investimento que o Estado vai fazer. Se está a fazer um investimento, eu tenho que escolher qual é a minha prioridade, porque eu que estou a gastar o dinheiro. Então é assim, abre-se números clausos, seja uma universidade de medicina, ou seja integrado numa universidade ou novos cursos, com aquela especialidade. Pronto, eu acho que, grosso modo, temos começado a algum lado. Mas também dar um exemplo, não sei se é Penamacor, penso que até se foi falado na Assembleia Municipal.
um seguro que... uma unidade privada com o apoio da Câmara. Ou seja, a Câmara não pode pagar aos médicos diretamente. Mas, se calhar, já há aqui um malabarismo qualquer. Está uma empresa e... uma empresa particular. Porque vamos lá ver. Que vai prestar esse serviço. Uma ULS, quanto é que gasta em tarefeiros? Esse dinheiro canalizado por uma empresa particular... Por esses mesmos tarefeiros, criam uma empresa e vão... Mas, noutros termos... Não é? Pronto, é uma forma, se calhar, como acontece a nível nacional, se nós temos uma intervenção cirúrgica para fazer, dentro daquele tempo, não temos, o sistema público não tem capacidade de absorver, é canalizado para o privado e não custa nada ou mais ou tem por causa disso. É custeado pelo Estado. Isto, se calhar, é uma forma de quando o Samuel diz assim, o executivo não pode pagar diretamente a um médico que está colocado na Sertã, ou que venha para a Sertã, que já está a ser, que vem para o ULS. Mas, se calhar, pode ter apoios numa determinada empresa para se instalar na Sertã. Apoios de várias ordens dentro dos poderes do município. É um cartão de saúde em que cada município tem acesso a um cartão e depois, a partir daí, tem direito a consultas e análises pagas pelo município. Isso diria que me dava muito jeito. A todos, provavelmente a todos aqui nesta sala. Eu só que tinha... Assim, eu não tenho um médico de família, mas vou às urgências ou vou a uma determinada unidade destas privadas. O médico atende, eu até posso pagar, eventualmente até dou de barato pagar a consulta, mas a questão da prescrição devia ser aceita pelo Sistema Nacional de Saúde como se fosse um médico de família, porque se eu vou àquele médico é porque não tinha outro, mas porquê é que eu tenho que pagar os meus exames, as minhas análises, porque não tenho médico de família e fui a um médico privado? Portanto, eu até dou de barato pagar a consulta. Agora, depois todos os procedimentos daí, que nós não sabemos até onde é que vai, porque faz análise disto, não chega, faz análise daquilo. Eu cheguei a uma determinada altura e disse, calma, já não preciso de mais, já está bom. Pronto, não apanhar nada até agora, também já não é preciso. Sistema, nós tivemos previsto, Samuel, já discutimos aqui muito para trás, provavelmente não te interessavas para a política, mas o Sistema Básico de Saúde teve previsto para o Serviço de Urgência Básica. O Serviço de Urgência Básica teve previsto para a Sertã. E, eventualmente, com estas obras, poderemos ficar com condições para... Exatamente. Também, não discutiste, não é do teu tempo, na altura, mas já ouvias falar nisto, podíamos ter tido um centro de saúde novo e tivemos um remendado, mas isso também foi outro assunto. Mas depois há outra coisa, atenção, há muitos interesses instalados localmente que, às vezes, deviam fazer mais para nós termos médicos e não fazem. E esses responsáveis andam por aí. Bom. Depois, tudo isto vem de muito de trás. Eu diria que é transversal aos governos, já foi aqui falado, mas quero dizer que maior parte para trás dos governos anteriores foram da responsabilidade do PS. E eu tenho a minha opinião, mas muitos também têm a mesma opinião, que os governos PS não são reformistas, não são muito reformistas. E eu então diria aquela que agora, essa frase muito conhecida, que é: deixem o Luís trabalhar. Porque eu acho que sempre que há um governo PSD, há reformas. Eu não estou a dizer que eles também disseram que iam resolver rápido, mas isto não é uma coisa que se resolva rápido. Um problema destes, isso era se fosse com os pensos e depois que ficava ali. Não. Isto é um problema de fundo e que não se resolve rápido. E, portanto, unidades de saúde familiares no Avelar parece que já... Aí tem o nome de CAT... Não sim. estou a ver. Isto também é uma solução. Quanto é que custa ao Estado? Provavelmente menos do que pagar a tarefeiros. Mas pronto, a questão dos tarefeiros tem de ser vista. Conseguiu salvar a Fundação. Pronto, e eu agora já ouço falar, para terminar, que o IA vai substituir os médicos.
inteligência artificial, mas se calhar vem, digamos, facilitar um pouco mais as coisas. Aliás, eu estava a ver um programa sobre um médico que estava a falar com a utente e o relatório, digamos, já não era o médico que escrevia, é a inteligência artificial que faz digamos, a análise, o resumo daquilo que é importante que vai ficar no relatório. Atenção, os senhores doutores, porque poderão eles também, mais dia menos dia, começar a ter concorrência do algoritmo. Mas, exatamente, depois a questão como é que isto se vai processar e até que ponto é que, sendo, agora ainda se pode desconfiar, portanto, ou seja, foi dito que a inteligência artificial já ajuda em muito os médicos em evitar uma série uma panóplia de exames que iriam custar muito dinheiro ao Estado. É evidente que quem tem que estar a analisar os resultados da inteligência artificial é quem percebe do assunto, na questão da saúde do médico, na questão se for da engenharia ou engenheiro, ou de outra situação. Ou seja, pode-nos ajudar muito, mas temos que analisar se a informação, de facto, é fidedigna. Mas isso, provavelmente, no futuro vai facilitar. Na questão só mesmo para terminar, o Samuel deu aqui o exemplo que eu também gosto muito de ouvir, o homem, o Eduardo Barroso. É uma pessoa que já está naquela idade em que pode dizer tudo. Pode dizer tudo, mas sempre serviu o Estado. Não é um tarefeiro. Ele podia ganhar muito mais dinheiro durante a vida dele e não o fez. Portanto, isto são exemplos. Mas nem todos seguem o exemplo. E depois outra coisa. Deixa de ser tarefeiro. Deixa o Sistema Nacional de Saúde para ir para tarefeiro. Não, tem que haver um intervalo de longe. Não. Saíste daqui e agora vais para tarefeiro e agora o Estado, em vez de estar a pagar 5.000, paga-te 15 ou 20. Não pode ser. Isso não pode acontecer. Portanto, e isto dá aso a que isso, se não houver normas, aconteça. Ou seja, eu sou médico, estou no Sistema Nacional de Saúde, tenho um salário estipulado. Não ganho mais do que aquilo, a não ser com horas extraordinárias. Mas eu sei que o meu colega ao lado, que não faz parte do sistema, está a ganhar 3 vezes mais do que eu. Então eu vou-me despedir e vou para ali. E o Estado vai-me continuar a pagar. Isso não pode acontecer. Isso não pode mesmo acontecer. Portanto, é assim. E depois também não pode acontecer, mesmo para terminar, porque senão depois os assuntos, os escândalos que nós temos ouvido falar primeiro era em Lisboa, mas agora chegou a Castelo Branco. Na ULS Castelo Branco, um pai e um filho ganharam em pouco tempo 1,5 milhão, qualquer coisa assim. Não. Isso, e não há campainhas que toquem. Mas trabalharam de noite e de dia. Quanto é que custou com cada intervenção cirúrgica? Alguns, se calhar, só para tirar um sinal. Vamos lá ver. Isto, portanto, não é o dinheiro que resolve. Nós podemos aumentar em 20%, 30%, 50% se conseguíssemos fazer isso, o orçamento da saúde. Não vai melhorar. Não vai melhorar porquê? Porque reina o caos. Portanto, ali, quando muitas vezes se poupa e se impede de comprar papel, equipamento básico, e depois deixam passar, os responsáveis não têm conhecimento destas enormidades. Quem é que é responsável? Então, aqueles médicos e quem lhes autorizou, porque aquilo tem que ser assinado por alguém, não são responsabilizados. Portanto, isso é que tem que começar a ser, de facto, muito bem analisado e ordem na casa. Marco, de facto é isso mesmo que é preciso, ordem na casa e começar a termos que acelerar, porque estes problemas, eventualmente, que hoje temos, serão daqui a um ano muito mais graves. Exatamente, é preciso começar a meter ordem na casa, porque senão qualquer dia já nem casa temos. E até lá temos que lá ir com pensos, até resolver, que isto não se resolve num ano nem 2, isto demorará uma década,
Mas pronto, eu não consigo compreender como é que chegámos a este estado. Acho que penso que o meu culpado é o corporativismo da Ordem dos Médicos, porque não se formam os médicos que nós necessitamos, que fazem falta. Eu vejo muita gente que daria excelentes médicos, que gosta muito de medicina, e tenho casos na família, com médias 15, 16 não conseguiram entrar medicina, foram para a enfermagem. Depois, na enfermagem, tiveram que emigrar. Eu vejo aqui da Sertã a Lisboa, são 200 km, a Salamanca são 300. Em Salamanca entra-se para a medicina com 15, em Lisboa é 18 e 19. Há muita coisa que está mal e há muitos lobbies que têm que se acabar, porque senão... E tem que haver justiça, porque há muita gente a ganhar com a saúde e a saúde não é um negócio. E pronto. Muito bem, então já levamos mais de 1h15 de programa. É tempo de irmos às notas soltas. Habitualmente os nossos comentadores trazem, então, pedimos 2 notas positivas, 2 notas negativas. Samuel, abres então as hostilidades. Muito bem. Então, uma nota positiva e com a qual eu comecei, que este programa ainda não tinha abordado, que foi as últimas eleições autárquicas. Acho que a nota positiva, independentemente dos resultados, foi uma situação política estável e uma maioria que consegue também garantir alguma estabilidade dentro do Conselho da Sertã. Claro, eu falo isto com maior alegria por ter estado desta vez do lado vencedor, e isso acho que é positivo para o Conselho da Sertã. Segunda nota positiva, já no espírito natalício, tem a ver com a Sertã Espírito de Natal, que contou com muitas iniciativas. Foi uma questão muito discutida. Acho que foi mais uma grande edição deste programa, que contou com muita dinâmica no comércio tradicional, mobilizou muita gente, e acho que isso é de salutar para todo o Conselho da Sertã. Já notas negativas. A situação internacional em que vivemos. Acho que nós olharmos um bocadinho para fora da nossa casa, conseguimos perceber muitos dos problemas que vivemos. A situação internacional neste momento, com o escalar de muitas situações de guerra e de conflito, agravam e muito as nossas questões nacionais, porque somos um país, apesar de tudo, pequeno e dependente de muitas questões, e apesar de tudo isto bate na porta do dia-a-dia das pessoas, e é uma nota negativa este escalar. Terminando, a questão que discutimos agora mesmo da saúde, são casos recentes de mais pessoas que morreram por falta de auxílio. No fim de tudo estamos a falar de pessoas, e esta questão, apesar de questões políticas, questões de gestão, no fim das contas estamos a falar de pessoas, e quando nos toca a nós esta questão dói-nos mais, e todos os dias há pessoas que sofrem com esta situação, e é de facto uma situação negativa que eu assinalo aqui. Então, também agora, João Carlos Almeida, notas positivas e notas negativas. Bem, para não fugir à regra, porque a gente às vezes traz mais negativas, outras vezes mais positivas, dentro das 4. Mas eu agora também vou dar 2 positivas e 2 negativas. E vou dar primeiras... vou acabar com as negativas, mas vou começar com as positivas. A positiva, de facto, é a iluminação de Natal. Já ano passado gabámos aqui, de facto, e dentro do espírito de Natal também, não é? Mas, pronto, esta parte positiva não deixa que eu faça uma nota negativa de rodapé, porque foi, e também já critiquei isto na Assembleia Municipal, foi iniciada tarde. E foi iniciada tarde, segundo o Sr. Presidente, porque houve eleições. Mas toda a gente sabia que havia eleições, todos os concelhos, todos os municípios tiveram eleições, e não foi por causa disso que nos outros concelhos houve atraso. O que é que acontece com isto? Nós ficámos, aliás, as pessoas já estavam a interrogar se havia iluminação de Natal ou não este ano. Nós ficámos privados de alguns dias de iluminação de Natal, e provavelmente o investimento, não é provavelmente, é certo, o investimento vai ser o mesmo, tanto faz ser mais uma semana ou menos uma semana.
portanto, o trabalho de montagem e desmontagem é a mesma coisa. Portanto, por aí, acho que foi uma má gestão dos recursos. Outra nota positiva, também sincero no espírito de Natal, a aldeia de Natal. De facto, foi agradável passar por lá e ver de facto aquele movimento e aquela disposição, e também à conta disto, já disse, porque as pessoas às vezes criticam porque os investimentos maiores se fazem na sede do Conselho. Os investimentos visíveis e com impacto têm que ser na sede do Conselho. E portanto, não se pode desmobilizar uma situação desta para acudir a todas as freguesias, senão não tem impacto, ninguém vai. Portanto, é mesmo assim, e nós temos que, de facto, para chamar pessoas, como o Festival do Maranho, tem muita gente, há outros eventos do peixe que acontecem em Sernais, que é distribuído por vários restaurantes, mas não tem o impacto, nem pouco mais ou menos, com uma situação que é em concreto no local. Depois, notas negativas. Já falei, era sempre assunto que vinha a este programa, que era o orçamento. O orçamento passou, não havia programa. Mas podemos trazê-lo, obviamente. O orçamento, há aqui muita coisa para desmontar, se assim entendemos, e é aquelas questões que a gente costuma dizer que o orçamento tinha pano para mangas, nem era preciso trazer, porque os intervenientes devem ter conhecimento de como é que funciona o programa, cada um manda um tema, não sei se é possível trazer 3 temas, isso depois, ou se é na mesma o tema proposto para contestável, e vai rodando e cada um de nós propõe um tema, penso que será, mas quem manda ainda não... Mas a lógica é essa. Mas a lógica será essa. E, portanto... E até poderíamos já aqui ficar assente que no próximo programa, se não houver nenhum cataclismo, podermos debater o orçamento e as grandes opções do plano. Sim, e assim trazíamos só um tema e, tal como hoje, ficaríamos... Em vez de estarem a pensar no tema do próximo programa, que tem que... Porque é sempre uma preocupação nossa, quando nos calha a nós colocar o tema. Há semanas mais calmas, há semanas que têm muitos temas, há outras alturas que não há. Isto, no fundo, sendo quinzenal, mesmo assim, às vezes os acontecimentos são escassos. Não sei se para bem ou para mal, às vezes para bem, outras vezes para mal. Mas para dizer que, pronto, podemos de facto discutir o orçamento, e eu costumo dizer que com temas destes nem é preciso outro tema. Dizer que a nota negativa é de facto o aumento de encargos com o pessoal que está, de facto, com este executivo, está destravado. E eu mais tarde podemos ter que sofrer à conta disto por noutro tipo de investimentos que vão ficar por fazer. E para terminar, não podia deixar de dar aqui uma chega ao chega. É uma nota negativa, porque é habitual o Chega, independentemente dos temas, tenham conhecimento deles ou não, optarem contra ou absterem-se. Na Assembleia Municipal é muito visível. Assuntos, muitas vezes, rotineiros. Pronto. Ou não estão informados dos temas e deviam estar, e abstêm-se. E a abstenção é porquê? Porquê que eu me abstenho? É porque, não concordando, mas também não querendo travar alguma coisa, abstenho. Mas há coisas que não têm nada a ver com isso e, portanto, só me abstenho porquê? Ou porque não tenho conhecimento do tema, ou porque há indicações que têm que se abster em tudo e isso não é política. Pronto. Mas vou dar só um exemplo em concreto e é uma nota negativa que aconteceu na Assembleia Municipal e que tem acontecido já no tempo anterior com a Cátia do Chega, que votam contra a votação do IMI na taxa mínima prevista, que é os 0,3. Nós podemos de 0,3 a 0,45. O município há muitos anos é esta parte e as notas não se podem comentar, pois, exato. Portanto, marque na a próxima oportunidade, uma vez que vamos discutir o orçamento, podes então aproveitar e aí... Portanto, a margem que o município tem é de 0,3 a 0,45 e o município, e bem,
diz, nós vamos colocar a margem, o intervalo mínimo, que é o 0,3, que nos permite a lei fazer isto. E ficamos todos contentes. Não, mas o Chega vota contra. Porquê? Eu não concordo com pagar uma taxa de uma casa que já é minha. Estamos a falar de IMIs, que é Imposto Municipal sobre Imóveis. E como não concordam, porque acham que é um valor injusto, porque nós, de fundo, também posso concordar, estamos a pagar uma renda de uma casa que nós pagamos, ou que estamos a pagar. Posso até concordar. Mas imaginando agora que o Chega tem 4 deputados na Assembleia Municipal e que o PSD também era irresponsável e também votava contra. Ora bem, fazendo contas assim simplesinhas, o Chega e o PSD têm maioria na Assembleia Municipal. O que é que ia acontecer? Votação a favor do PS, votação contra do Chega e do PSD, e o assunto não passava, chumbava. O que é que ia acontecer a seguir? O município não podia cobrar o IMI no Conselho. Como não pode dar 0 porque não está na lei, como não foi aprovado na Assembleia Municipal, não podíamos cobrar o IMI. E, portanto, isto é a responsabilidade que o Chega acha que deve ter numa Assembleia Municipal. Chumbar. Ou seja, das duas uma. Ou pensam que eles chumbam por fazer barulho, porque sabem que os outros são responsáveis e eles não são, mas, afinal de contas, não conta para nada. Ou então esperam que a gente também seja irresponsáveis e deixam que o município deixe de receber 300 ou 400 mil euros num ano. 400 mil, até já ultrapassa os 400 mil, porque nós na Assembleia votávamos, afinal a maioria votava contra. É a minha nota negativa para finalizar. Então, Marco, no próximo daqui a 15 dias nós vamos esclarecer essa situação. Ora, os pontos positivos, para mim, eu penso que um dos pontos positivos é a abertura do Bar da Carvalha, que tem positivo, mas também tem um aspecto negativo, que tardou muito tempo a abrir, passou o verão, festa de Busto de Maranhão, pronto, tudo fechado, agora abriu, é de enaltecer que já esteja aberto. Convido todos a passarem por lá para conhecer as novas instalações. Outro ponto positivo, tendo em conta que se fala aqui sobre a saúde, eu venho mencionar o abaixo-assinado feito por um município ao Ministério da Saúde, qual eu também assinei, que atingiu 904 assinaturas. Talvez não tenha mais por falta de conhecimento de muitas pessoas, porque penso que todos nós no Conselho assinávamos. Ora, os pontos negativos, pronto. O fecho das urgências de Sertã, que já começa a ser habitual, 3 vezes seguidas no espaço de 15 dias, a seguir ao Natal, no Ano Novo, pronto. E ainda se mantém a situação da Tesouraria das Finanças encerrada ao público para pagamentos na Sertã, que, pronto, começa a ficar em falência, tal como a saúde. E pronto, e é isso. São então estes os temas, os pontos, notas positivas e notas negativas dos nossos comentadores. Recordo que de hoje a 15 dias cá estaremos e já temos assunto para debater, que são as grandes opções, o orçamento e as grandes opções do plano, para então durante cerca de 1 hora e pouco podermos aqui conversar sobre este tema. Recordo que o programa passa na íntegra na próxima quarta-feira, depois das 21 horas. Para todos, continuação de um bom domingo.